Vamos então retomar o nosso estudo do livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 6, Astronomia Geral. Hoje vamos para o item número 3, falar sobre a matéria. Falamos sobre o espaço, depois nós falamos sobre o tempo, claro que de uma forma bastante superficial, porque até hoje os cientistas procuram a melhor definição para falar sobre espaço-tempo quando se vê o universo, desde a sua origem. Então trouxemos aqui algumas colocações, tanto naturalmente da parte de Galileu Galilei, que trouxe pela psicografia instruções sobre esses dois temas e esses temas que nós temos lido também, e mais algumas colocações sobre aquilo que a ciência vem apresentando para nós. Então hoje nós vamos falar sobre a matéria e naturalmente nós vamos retomar essa linha de pensamento partindo da história, como era vista a matéria lá no início das primeiras ciências que surgiram na mentalidade humana, porque hoje nós temos uma concepção de matéria muito diferente daquela que é do passado, e naturalmente nós lembramos sempre que tudo começa com uma proposta de definição de alguma coisa e ela vai se modificando conforme o tempo vai passando, conforme o pensamento vai modificando, a ciência vai evoluindo, a tecnologia vai aparecendo, então tudo isso vai favorecendo essas constantes transformações. Então nós não estamos, como muitos imaginam, chegando num estado definitivo de conhecimento, de imaginarmos que o século XXI é o século do conhecimento, então todas as respostas vão surgir a partir de agora. Pelo contrário, cada vez que nós descobrimos uma determinada definição, outras dúvidas vão surgindo para que a gente continue evoluindo. E, obviamente, todas as respostas que nós apresentamos vão surgindo da visão que nós temos a partir da perspectiva terrena. Ou seja, é aquilo que nós vemos de matéria perceptível aqui do nosso mundo, dos equipamentos que nós desenvolvemos para chegar a essa resposta, mas como nós lembramos que a vida ela transcende o mundo material e ela continua no mundo espiritual, obviamente nós teremos também outras tantas descobertas para se fazer no mundo espiritual. Aliás, é isso que nós podemos deduzir com facilidade, que muitos cientistas que desencarnam, ao chegarem no mundo espiritual, eles continuam com suas pesquisas. Eles não ficam satisfeitos de pegarmos, por exemplo, Einstein, pegarmos Thomas Edison, pegarmos Isaac Newton e tantos outros, o próprio Galileu Galilei também. Quando chega no mundo espiritual, eles começam então a ter a oportunidade de satisfazer aquela curiosidade que eles tinham quando eram cientistas aqui, e também a partir desse conhecimento reencarnarem trazendo mais essa bagagem, ou mesmo influenciando os nossos cientistas aqui no mundo físico a explorarem campos que até então não eram percebidos. Então tudo parte de uma evolução. É primeiro um pensamento primitivo, simples a partir da nossa visão hoje, mas era o melhor que poderia se observar naquela época. Basta a gente lembrar que quando se fala no campo da biologia, os primeiros gregos trouxeram aquela teoria de que havia apenas 3 elementos ou 3 tipos de seres na natureza. Ou era um ser animal, ou era um ser vegetal, ou era um ser mineral. Então apenas esses 3. Se ele era rígido, imóvel e não crescia, era um mineral, era uma pedra. Se por acaso ele era verde e enterrado, ele era vegetal. Se ele se mexia, ele era animal. Se mexia, se alimentava e tudo mais. Então, essa visão, que era limitada naquela época, ela ia muito mais pelo campo filosófico do que científico propriamente dito, já que não se tinha muitos recursos para que pudesse fazer uma exploração mais detalhada.
Com o passar do tempo, nós tivemos, nesse campo ainda da biologia, classificação taxonômica, tivemos ali o estudo da genética, a microscopia foi aparecendo, foi se conhecendo também o mundo microscópico. E aí aquela teoria inicial foi sendo substituída por teorias mais modernas a partir dessas novas descobertas. Mas para chegarmos a essas novas descobertas, havia necessidade de um conhecimento prévio, de conhecimento anterior. No que diz respeito à matéria, também é a mesma coisa. No campo religioso também, aquela dualidade daquele mundo material, mundo espiritual, o bem e o mal, Deus e o demônio, o céu e o inferno. Então todas essas teorias surgiram desses pensadores, que eram homens de gênio, não tenhamos dúvida disso, mas que traziam conhecimento limitado à sua época, limitado aos recursos de que dispunham. Então nós vamos falar hoje sobre matéria, e naturalmente nós começamos com aquela famosa teoria dos 4 elementos. Eu vou ler para vocês aqui um pequeno texto, que vai trazer um pouquinho de informações, um pouco de informações sobre esse momento da história da humanidade, para entendermos exatamente por que pensavam dessa forma, por que chegavam a essa conclusão de que havia apenas esses 4 elementos que constituíam toda a matéria existente no universo. Então, segundo a teoria dos 4 elementos, tudo seria formado a partir da terra, do fogo, da água ou do ar. Na tentativa de explicar qual a natureza da matéria, surgiram várias teorias. Uma delas foi criada por um filósofo grego, Empédocles, por volta do século V a.C. Segundo ele, tudo que existe no universo seria composto por 4 elementos principais: terra, fogo, ar e água. Surgiu aí a teoria dos 4 elementos. Por volta de 350 a.C., outro filósofo grego muito conhecido, Aristóteles, retomou essa ideia e acrescentou que cada um desses elementos tinha um devido lugar e procurava permanecer nele ou encontrá-lo. Por exemplo, a terra estava no centro dos 4 elementos. Em seguida vinha a água, acima vinha o ar e, por último, acima de todos, o fogo. Hoje sabemos que essa teoria não procede. Porém, levando em conta os recursos da época, eles possuíam apenas a observação. E foi exatamente com o uso dela que Aristóteles chegou a essa conclusão. Para você entender, pense um pouco no seguinte: as características da pedra indicam que ela seria, segundo essa teoria, constituída principalmente de terra. Por isso, se a deixássemos cair em um rio, ela iria para o fundo, onde está a terra. O mesmo se daria com as bolhas da água, que subiriam porque ficariam onde o ar deve ficar. As bolhas na água, né? O fogo se ergueria em direção ao ar, e assim por diante. Os corpos celestes não obedeciam a essa regra, porque eles eram feitos de um 5º elemento não existente na Terra, o éter, que nada tem a ver com o composto éter usado em laboratórios químicos. Além disso, essa teoria dizia que algumas qualidades das substâncias as associavam aos 4 elementos. Por exemplo, no esquema abaixo desse texto, vemos que associadas com fogo estão as qualidades seco e quente. Já associadas com a água estão as qualidades frio e úmido. Um elemento poderia se transformar em outro com a remoção ou a adição dessas qualidades. Aristóteles foi um filósofo que, com a introdução da razão, contribuiu muito para o desenvolvimento científico. Porém, suas ideias se apresentavam contaminadas por ideias platônicas, pois ele acreditava, como essa teoria mostra, que os objetos eram dotados de qualidades. Com o avanço da tecnologia e com o aprimoramento, desenvolvimento e aplicação contínua de experimentos, a química passou a ter um caráter científico, bem diferente do adotado naquela época. Assim, hoje sabemos que a matéria não é constituída desses 4 elementos, mas sim de átomos. Então aqui já dá para a gente um detalhe que a gente pode acrescentar,
é exatamente que essa qualidade que esses elementos tinham, o fogo sendo quente, o ar e a água conduzindo umidade, o fogo e a terra seco, o fogo e a água sendo frio, nós lembramos que as primeiras manifestações da medicina também consideravam isso. Então, dependendo do tipo de doença, eles aplicavam determinada técnica nessa medicina primitiva, baseado também nessa ideia desses elementos. E isso perdurou durante muito tempo, até que nós começamos a ver a medicina trabalhando mais com ervas, trabalhando mais com tentativas de cirurgias e outros procedimentos. Então, tudo começa com uma ideia primitiva e depois ela vai se tornando cada vez mais complexa conforme o conhecimento vai se ampliando também. Quando nós falamos sobre essa conclusão que se chegou, falando que os elementos eram formados de átomos, como o próprio nome diz, o tomos significa a divisão, corte, e o A o prefixo de negação. Então é um elemento que não pode ser cortado. Então o átomo, que era a menor partícula da matéria, que também foi apresentada pelos gregos no passado, ele então, deixando de lado esses 4 elementos, o átomo passou então a ser esse elemento básico, esse elemento primordial. Conforme o tempo foi passando, chegando ali no final do século XV, início do século XVI, eles começaram a perceber que não era apenas o átomo, mas que o átomo ele era diferente um do outro. Nós tínhamos átomos de vários tipos de elementos. Então, ao olharmos alguma coisa que se parece com o metal, a princípio era simplesmente metal. Aí foram perceber que esses metais, eles tinham constituições diferentes, como por exemplo o ferro, a prata, o ouro, o alumínio, o estanho, o chumbo, são metais. Mas aí então, analisando mais profundamente, começaram a entender exatamente que os átomos trazem elementos internos que são diferentes. Ou seja, os prótons, nêutrons e elétrons que ainda não haviam sido descobertos, né? Então não haviam sido descobertos. Então, nós tínhamos assim, para a gente ter uma ideia na evolução desse conhecimento, que até o final do século XVI eram 14 o número de elementos químicos definidos até então. Depois, no século XVII, passou então para o número 33. Então, mais do que dobrou o número de elementos que começaram a ser identificados, catalogados. Depois, no século XIX, passou para 83. No século XX, 112. E agora, no século XXI, nós temos uma tabela periódica formada por 118 elementos diferentes. A maioria desses elementos são elementos encontrados na natureza e outros elementos são sintetizados em laboratório, submetidos à pressão, submetidos à temperatura, e aí então conseguiram produzir esses elementos. Então nós temos hoje 118 elementos diferentes. E ainda tem muito para ser descoberto, né, ou criado, ou desenvolvido, a partir da evolução da tecnologia. Mas o interessante para nós é que ao identificarmos esses elementos, existe aquela busca constante e incessante da nossa ciência, tentando entender exatamente do que tudo é formado no que diz respeito a esse campo dos elementos, esse campo da matéria. Então encontrou-se esse átomo. A partir desse átomo começaram então a definir quais eram as partes que compunham esse átomo. E aí perceberam que o núcleo tinha aqueles famosos prótons e nêutrons, e em volta, na eletrosfera, os elétrons. Muito bem, se acharam prótons, nêutrons e elétrons, do que eram formados os prótons, os nêutrons e os elétrons? E aí começaram, pela curiosidade, tentar dividir cada vez mais esses elementos, para tentar encontrar assim, qual era realmente a partícula primordial que formava tudo, que é exatamente aquilo, né, que nós vemos hoje, como eu comentei com vocês no nosso último encontro, sobre aquelas pesquisas, né, no acelerador de hadrons, lá na Suíça, tentando encontrar aquele famoso bóson de Higgs, ou como o próprio nome diz, e é muito sugestivo, a partícula de Deus.
porque é o que cientistas hoje entendem como sendo a menor partícula possível existente na matéria. Por isso o nome partícula de Deus. Se futuramente encontrarem esse bóson de Higgs, que bóson é exatamente o nome dessa partícula subatômica. E aí então, se por acaso encontrarem alguma coisa do que é feito esse bóson, aí vão ter que criar um outro apelido, porque bóson, porque partícula de Deus já havia sido criada. Então talvez partícula de Deus 2 ou alguma coisa do gênero, porque é o que a ciência tem hoje. Como eu falei para vocês no nosso último encontro, esse acelerador de hadrons, que é um grande laboratório, que tem ali uma tubulação circular de mais de 20 km, quase 30 km, que acelera então essas partículas de prótons em direção contrária, em direções contrárias, esperando que elas se choquem. E como elas se chocam, elas acabam então explodindo. É como se nós pegássemos, para facilitar o nosso entendimento, duas melancias e jogássemos uma contra a outra. No momento em que elas se chocam, um pedaço vai para todo lado. E os cientistas então tentavam imaginar esses prótons quebrados, tentando pegar um pedacinho desse que acabou se espalhando, para saber do que ele é feito. É exatamente ali que eles estavam tentando buscar esse famoso bóson. Mas enquanto não chega nele, outros experimentos foram feitos para tentar dividir ainda mais então essas partículas atômicas. Então aqui eu tenho um texto interessante também para a gente ilustrar, que ela foi publicada na revista Mundo Estranho, que traz aqui artigos bem interessantes, e o título desse artigo é Qual é a menor partícula existente? O texto diz o seguinte: você já ouviu falar em fótons e gluons? Pois são eles os menores componentes do átomo, formados por energia pura, nem massa têm. Fótons são as partículas de luz batizadas por Einstein, enquanto os gluons são chamados de partículas mensageiras por ligarem os quarks, outro tipo de partícula subatômica, ao interior dos prótons e nêutrons. Essas partículas que têm alguma massa. Entre as partículas que têm alguma massa, a menor é o neutrino. O tamanho dela equivale a 100 vezes milhões, ou melhor, ela é 100 milhões de vezes menor que o próton. Para se ter uma ideia do que isso significa, se o próton fosse do tamanho de uma bola de gude, o átomo seria equivalente a um estádio de futebol. Seria necessário enfileirar 50 milhões desses estádios, desses maracanãs microscópicos, para se formar uma linha de apenas 1 centímetro. Ao contrário dos prótons, os neutrinos não são como tijolos que compõem a matéria, e sim matérias ejetadas por átomos a partir do interior das estrelas do Sol. Acredite, bilhões e bilhões delas atravessam seu corpo agora mesmo, enquanto você ouve esse texto, enquanto você lê esse texto. Então, nós temos aqui os neutrinos, são irradiações vindas do Sol, e foi a partir desses neutrinos que os cientistas conseguiram entender do que é formado o interior do Sol. E esses neutrinos também eles foram percebidos com uma composição química feita com cloro, e perceberam que o cloro reagia a esse neutrino. E aí então fizeram um experimento numa escavação, numa mina, a alguns quilômetros nas profundezas da Terra, e colocaram então esse recipiente com essa composição de cloro para ver se ela reagia também aos neutrinos. E eles percebiam que mesmo nessa profundidade, os neutrinos continuavam passando. Então eles são tão pequenos, que são aqueles que possuem massa, algum tipo de massa, que eles conseguem atravessar o planeta Terra inteiro, atravessar mesmo o planeta, sem nenhum tipo de barreira. Porque são irradiações vindas do Sol. Então o Sol não manda para nós apenas calor. Porque é o que nós víamos, né? Nós entendíamos o que o Sol produz para nós. O Sol produz o calor e o Sol produz a luz. Só que aí começaram a entender que luz é um tipo de irradiação eletromagnética, que provoca, por exemplo, no caso dos
raios ultravioleta, que são nocivos à saúde, se forem em grande quantidade. Perceberam também esses neutrinos, que a princípio não se identifica nenhum tipo de efeito sobre o nosso organismo, nenhum tipo de malefício ou mesmo benefício, simplesmente sabem que eles existem, né? Então começaram a fazer essas pesquisas. E aí viram então que os fótons eram essas partículas de luz. Por isso que nós vemos assim que quando existe um fenômeno astronômico muito forte, como o caso de um buraco negro, que é uma estrela que ficou escura e tão densa, ou seja, tudo aquilo que existia de espaço dentro dela desapareceu. Então ela foi ficando cada vez mais estreita. Então a gente pode imaginar uma estrela como o Sol ficar tão espremida que cabe dentro de um estádio de futebol. E o fato dela ficar tão espremida que ela criou uma quantidade de gravidade que ela é capaz de atrair tudo. E claro que a ciência ainda não é capaz de compreender o que acontece, porque nós não temos nenhum buraco negro aqui perto, felizmente, para ser experimentado. Então eles ficam no campo da especulação. Então sabe que tudo aquilo que se aproxima de um buraco negro acaba sendo atraído. E a luz, como ela é composta por essas partículas, os fótons, também são atraídos. Então, na verdade, eles percebem a existência de um buraco negro, que é uma estrela escura. Se ela é escura, ela não emite radiação. Ou seja, ela não emite luz e nem outro tipo de radiação. E se ela não emite radiação nem luz, como é que nós vamos enxergar? Como é que nós vamos saber que existe uma estrela se o espaço todo é escuro e essa bola é escura? Eles começaram a perceber então que a luz se desviava em determinada região do espaço sem que nada pudesse modificar. E eles perceberam então que eram essas forças de atração de altíssima intensidade que atraía esses fótons. Então olha só que interessante. A luz é formada por elementos também. E se é um elemento, ele pode ser atraído. Daí então a luz no espaço, ela faz curva. Assim observaram vários fenômenos no espaço, nas profundezas do universo. Então vemos que a ciência vai explorando cada vez mais esse campo da matéria para saber do que ela é feita. Os espíritos falaram para nós, lá no Livro dos Espíritos, que o universo é composto de um elemento base, que ainda é imperceptível para nós, que eles intitularam de fluido cósmico universal. Claro que esse não é o nome oficial dessa matéria, é o nome que os espíritos dão. Mas a ciência, descobrindo esse elemento, se por acaso ela conseguisse encontrar esse fluido e desse o nome de partícula de Deus, ou bóson de Higgs, ou outro tipo de nome, seria um nome conhecido. Tanto que nós vemos assim que o próprio perispírito também é conhecido de várias formas diferentes, porque o espiritismo não patenteou esse elemento. Kardec deu esse nome, lembrando que o prefixo peri significa em volta. Então nós temos ali o pericárdio, que é um tecido em volta do coração. Nós temos ali o perisperma, que é uma película em volta das sementes. E perispírito, alguma coisa que encobre o espírito. Mas Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual. Outras culturas, outras religiões, filosofias, chamam de corpo etéreo. Então o fluido cósmico universal é um nome que foi dado pelos espíritos para que a gente pudesse rotular aquele elemento. Mas cada grupo, cada comunidade no nosso planeta que chegar a encontrar esse elemento, vai dar o nome que for mais conveniente. Então os espíritos disseram que tudo parte desse fluido cósmico universal. Nós ainda acreditamos, porque a nossa visão ainda é bastante influenciada pela matéria, por aquilo que é perceptível aos nossos sentidos, nós acreditamos que esse fluido cósmico universal ele é infinitamente pequeno, mas ele pode ser percebido por nós aqui encarnados. Mas pelo que os espíritos dão a entender, é uma matéria tão sutil que nem mesmo no mundo espiritual ela é percebida com facilidade. Então nós vemos assim que se nós chegarmos
de fato, na menor partícula existente no mundo material, nós estaremos muito distante das partículas existentes naquela condição do universo sutil, do universo invisível. Então nós estamos ainda engatinhando dentro desse campo. Além daquilo que é percebido por nós, nós temos aquilo também que foi descoberto pelos espíritos ou pelos cientistas, que muito mais pelo efeito do que pela observação direta propriamente. Então nós temos aqui um artigo, só para ilustrarmos um pouquinho mais. Claro que essas informações é só para a gente mostrar a complexidade desse tema e o quão distante nós estamos de obter uma resposta definitiva. Então eu estou lendo para vocês, não precisam decorar esses nomes, não vai ter chamada oral nem nada, é mais a título de curiosidade. E aí depois a gente vai para aquilo que Galileu trouxe para nós junto a Kardec. Então aqui em 2014, no mês de julho, no site do jornal Folha de São Paulo, tem um artigo intitulado "Grupo faz mapeamento detalhado da matéria escura do universo". Essa matéria escura tem sido o desafio mais recente para os nossos cientistas, especialmente aqueles que estudam astrofísica, que nada mais é do que essas leis da física aplicadas ao universo, no espaço como um todo. Então essa matéria escura, os cientistas eles fazem a seguinte comparação. Ela compõe, como a gente vai ver aqui no artigo, 80% da matéria do universo conhecido. Só 20% são planetas, são cometas, são estrelas, são quasares, são galáxias. 20%, o resto é essa matéria escura que ela não é vista, por isso que ela é chamada de matéria escura. Então é como se nós estivéssemos dentro de um quarto absolutamente fechado e escuro, e dentro dele nós tentássemos adivinhar quais são os objetos que estão ali dentro. Então nós não conseguimos ver. Só é possível ver alguma coisa no universo pelos nossos equipamentos, sejam os equipamentos ópticos, que são os telescópios, sejam os equipamentos eletrônicos que trabalham com radiação, com espectrografia, né, que é a captação de luz. Então, somente conseguimos perceber aquilo que tem luz. O que não tem luz, o que não é iluminado, não tem luz própria, ele não pode ser visto. E aí, mais uma vez, então, pelas observações, os cientistas viram que existe alguma coisa que deforma também a luz. A luz ela tinha sido definida como algo que só anda em linha reta. Ela só se dissipa em linha reta. Raios que são retos. Mas aí perceberam que em algumas regiões a luz faz curva. Então, para que ela faça curva, tem que ter alguma coisa que provoque essa distorção, essa deformação da sua trajetória. E eles disseram: nós não sabemos o que é, mas sabemos que tem alguma coisa, porque ela fez isso. Seria como se nós víssemos uma pessoa andando no meio de uma estrada, sozinho no meio dela, e de repente ele fizesse um desvio e depois continuasse. E nós de longe observamos, perguntamos assim: mas por que será que ele fez aquele desvio? Será que foi uma formiga? Será que foi uma aranha, uma cobra, um escorpião? Será que foi uma pedra? Alguma coisa fez ele desviar. Ele não fez isso do nada. E a lei, e no caso, como a lei da física diz que a luz sempre segue uma trajetória reta, a partir do momento em que ela faz uma curva, alguma coisa fez isso. E aí então os cientistas perceberam que essa quantidade dessa matéria escura, que eles não sabem do que é feita, porque ela não pode ainda ser captada, não pode ainda ser percebida. Então nós vemos que quando se fala em fluido cósmico universal, nós falamos de uma definição vinda do mundo espiritual, que está muito distante ainda do nosso entendimento, e isso se torna mais claro para nós, que nós não podemos entender ainda essa sutileza dessa matéria, desse fluido, exatamente porque nós não percebemos ainda nem mesmo 80% da matéria que envolve o nosso universo material. Se nós pegarmos, por exemplo, a distância entre o nosso planeta e o Sol, tem ali 150 milhões de quilômetros aproximadamente. Entre a Terra e o Sol, nós vamos chamar de espaço.
Porque assim, né, o homem foi para o espaço. Essa palavra espaço, ela já define exatamente um lugar que é vazio. É um lugar que pode ser ou poderia ser ocupado por alguma coisa. Só que agora essa definição do espaço, a partir do entendimento da existência dessa matéria escura, já não tem mais a sua real definição. Como é que eu posso dizer que esse espaço, no entendimento de que é uma coisa vazia, sendo que essa coisa já não está mais vazia? Então a distância da Terra até o Sol, a distância da Terra até Marte, a distância do nosso planeta até a galáxia mais próxima, está composta. É como se nós estivéssemos dentro do oceano sem perceber a existência do oceano. Que vai continuar durante um tempo ainda, viu, Luiz? Não é só uma dor de cabeça atual, não. É algo que ainda vai intrigar. Mas é uma curiosidade, né, que apenas uma busca por respostas. E isso não vai interferir, a princípio, no nosso modo de viver. Então, eu vou ler o artigo para vocês aqui. Um grupo internacional de pesquisadores acaba de concluir um mapeamento detalhado da distribuição da misteriosa matéria escura pelo universo. Ninguém sabe exatamente do que ela é feita, o que se torna ainda mais constrangedor, diante do fato de que a matéria escura responde por 80% de toda a matéria do universo. Vou ler esse artigo aqui, Décio, ele vai explicar bem direitinho para nós. Né? Porque é aquela história, não adianta a gente querer se aprofundar. Primeiro porque não tem conhecimento para isso. Né? Isso quem falaria melhor seriam os astrofísicos, os astrônomos, os físicos. Né? A gente só traz aqui detalhe de informação superficial. E esses artigos que vão dar uma ilustrada, só para a gente saber que existem esses desafios, existem esses quebra-cabeças que não foram ainda preenchidos. Né? Então, tratando de falar de 80% da matéria do cosmos, alguns cientistas fazem uma comparação que ela é bem fácil de compreendermos. Se nós pegarmos um bolo, desses bolos de aniversário, e nós pegarmos então, colocarmos um pouco de recheio, e colocarmos ali algumas bolinhas de chocolate para poder enfeitar, toda a massa do bolo seria matéria escura. O que nós conhecemos é apenas um pouco do recheio e um pouco da cobertura e das bolinhas de chocolate. Todo aquele pão de ló que foi feito simplesmente é desconhecido para nós. É assim que a gente pode imaginar o universo. E continua. Os novos resultados parecem apoiar o modelo mais popular entre os cientistas, segundo o qual a matéria escura é composta por partículas que se movem a velocidades muito inferiores às da luz e que, apesar de ter massa, interagem muito fracamente com a matéria convencional. E quando se fala que a matéria escura é uma matéria desconhecida, não significa que seja um elemento que nós não conhecemos. Eles simplesmente não conseguiram identificar. Mas pode ser também que surja um elemento novo, ou uma partícula nova que é desconhecida. Então, pelo fato de ser desconhecido, tudo ainda fica no campo da especulação. O que eles sabem é que ela interage muito fracamente, como foi colocado no artigo, com a matéria que nós vemos hoje, a matéria mais densa. Então é uma matéria muito sutil. A pergunta é, será que ela tem prótons e nêutrons? Se tivesse, ela irradiaria a luz para ser percebida ou não? E para isso os cientistas utilizam vários tipos de equipamento, né, como o telescópio óptico, como eu falei para vocês, o radiotelescópio tentando captar as radiações eletromagnéticas, raio-x, colocam lentes de raio-x em telescópios, como por exemplo no próprio Hubble, e aí então você coloca esse filtro de raio-x e você percebe um universo completamente diferente. É como se você pegasse uma cidade à noite, tirasse uma fotografia dela. E aí você pega essa mesma cidade e coloca um filtro de raio-x e tira uma fotografia. Você veria ela completamente iluminada, apesar de ainda estar escuro. E depois tem ainda a radiação gama, que é um outro tipo de radiação. E aí você colocaria esse filtro e você mostraria outros tipos de radiações que seriam emitidas. Então, mesmo com o telescópio óptico, mesmo com o radiotelescópio, mesmo com o raio-x, mesmo com a radiação gama, essa matéria escura não é percebida. Então os cientistas teriam que inventar
desenvolver uma nova tecnologia para que pudessem tentar ver o que existe nesse universo afora. Seria como se colocássemos ali um telescópio, como por exemplo o Hubble de novo. Aliás, o Hubble, depois que ele fez o aniversário, ele vai ser substituído em breve por um outro telescópio mais moderno e mais poderoso, que vai também ficar em órbita da Terra. Se colocasse essa nova tecnologia na lente desse telescópio, nós veríamos, em vez de vermos apenas aquilo que brilha, que são as estrelas, nós veríamos aquele monte de, vamos dizer assim, aquela poeira suspensa no espaço, porque agora ela pode ser percebida. Mas você não pode desenvolver um equipamento sem saber o que você quer captar. Se um cientista queria saber o que existe no interior de uma célula, então ele sabe que a célula é o seu objeto. Então ele vai ter que criar um equipamento para poder observar essa célula. Ele sabe que dentro do corpo humano, por acidente foi descoberto o raio-x, mas que ele poderia ver o que acontece no corpo humano através desse tipo de radiação. Depois começaram, valeu braço, depois começaram também a trazer para nós tomógrafos, depois começaram a trazer ressonância magnética e outros equipamentos mais sofisticados que pudessem observar dentro do corpo. Então, se eles não sabem do que é feita a matéria escura, como é que você pode criar um equipamento para tentar detectar aquilo? O que eles estão fazendo então? Estão chutando. Eles pegam alguma coisa, olham para o céu, não achou nada. Criam um outro equipamento e aponta de novo. Então, na verdade, vai ser meio que na tentativa de erro e acerto, para ver se por acaso conseguem entender. Depois que tiverem aquele primeiro flash, apontam e percebem que existe aquela matéria escura, que ela já passa a ser identificada, não pela irradiação eletromagnética dela, porque a irradiação eletromagnética pode ser percebida. Mas essa matéria então foi percebida. A partir desse momento eles vão então aperfeiçoar esse equipamento para ter uma visão mais completa, uma visão mais profunda. Mas enquanto não sabem o que é a tentativa de erro e acerto. E continua para nós aqui. Contudo, o estudo ainda está longe de ser capaz de discriminar de forma definitiva entre os diversos modelos cosmológicos possíveis. Ainda há muitas alternativas que se encaixam, disse a Folha Martin Makler, pesquisador do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que participou do trabalho publicado no periódico Monthly Notices of Royal Astronomical Society. Então, é uma instituição de pesquisas astronômicas, lá na Inglaterra, naturalmente. É que depois eles trazem uma foto do mapa do invisível, tentar imaginar o que é matéria maciça e o que é matéria escura. E mostra para nós exatamente aquilo, né? A nossa galáxia quietinha ali no meio, brilhante, e em volta dela uma coroa escura que ninguém sabe do que é feita. Então, como a gente viu, essa matéria então ela foi percebida. Aqui o texto é um pouco longo, não importa para nós fazer essa leitura agora, mas aqui mostrou então que essa força gravitacional exercida por essa matéria fez com que ela fosse então detectada. Muito bem, mais do que isso ainda, nós percebemos que a matéria ela não pode ser identificada apenas nos moldes convencionais. Nós aprendemos durante muito tempo, na escola, lá nas aulas de ciência, que a matéria, ela tem, e até hoje é ensinado assim também, que a matéria ela pode ser percebida em 3 estados diferentes. O estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E aí então nós estudamos essas 3 formas de matéria e quais são as formas de transformações que ela pode sofrer para passar de um estado para outro. A água é o elemento mais clássico de ser estudado, e aí então a água vira gelo, a água no estado líquido e a água vira vapor. E aí começa a estudar do vapor para o sólido, do sólido para o gasoso, do gasoso para o líquido, e assim vai essas variantes todas. Então, a princípio, aquilo que nós entendemos como estados da matéria, eles são passados para nós de uma forma básica como sendo apenas 3. Mas, na verdade, foram descobertos outros estados da matéria, pelas pesquisas que foram feitas. Seja nessa visão, nessa condição natural,
que a matéria pode mudar de um estado para outro, seja artificialmente criada em laboratório. Então, vou ler para você aqui mais um texto que vai falar sobre esses estados, para a gente poder ver o que os cientistas estão fazendo para tentar entender exatamente essa parte da matéria. Porque é importante, quando nós identificarmos essas formas ou esses estados, exatamente porque muito material, muitos tipos de elementos só são percebidos em estados diferentes de matéria. E não necessariamente como sólido e líquido, aquilo que é o mais fácil de nós compreendermos, ou mesmo gasoso, que também pode ser observado. Então diz assim para nós: desde 2003, portanto já há 12 anos, considerava-se a existência de 6 estados físicos possíveis da matéria. Agora já descobriram mais um. Com certeza, com a evolução da ciência, iremos descobrir novas formas de arranjo para a matéria, o que é excelente, pois permite ao homem desenvolver novas técnicas de produção e transferência de energia, além de nos ajudar a entender melhor como é formado o universo. 7 estados, então. Primeiro estado, no estado sólido, considera-se que a matéria do corpo mantém a forma macroscópica e a posição relativa de sua partícula. É particularmente estudado nas áreas de estática e da dinâmica. Então, o estado sólido, que é o básico para nós. Segundo, o estado líquido. O corpo mantém a quantidade de matéria e aproximadamente o volume. A forma e posição relativa das partículas não se mantém. É particularmente estudado nas áreas de hidrostática e da hidrodinâmica. Terceiro estado. No estado gasoso, o corpo mantém apenas a quantidade de matéria, podendo variar amplamente a forma e o volume. É particularmente estudado nas áreas de aerostática e aerodinâmica. Então temos ali, pegando a água como exemplo, a água em gelo, a água líquida e o vapor, que nós vemos ali todos os dias, né, no nosso cotidiano. O quarto, o plasma, está presente principalmente nas televisões de LCD ou cristal líquido, ou ainda chamadas TVs de plasma. Nesse estado há uma certa pastosidade na substância que permite uma maior e melhor resposta quando recebe informações decodificadas pelos feixes de luz emitidos pelos componentes da TV. É sabido que qualquer substância pode existir em 3 estados: sólido, líquido e gasoso, cujo exemplo clássico é a água, que pode ser gelo, líquido e vapor. Todavia, há poucas substâncias que se encontram nesses estados, que se consideram indiscutíveis a difundidos, mesmo tomando o universo no seu conjunto. É pouco provável que superem o que em química se considera como restos infinitamente pequenos. Toda a substância restante no universo subsiste no estado denominado plasma. O Sol produz plasma com frequência, né? Então, aqui no nosso planeta, nós criamos o plasma. Aliás, William Crookes, estudando sobre os raios catódicos, ele então percebeu esse estado da matéria. Esse estado etéreo da matéria, que era exatamente o plasma. O quinto estado, o condensado de Bose-Einstein, é obtido quando a temperatura chega a ser tão baixa que as moléculas entram em colapso. O condensado de Bose-Einstein é uma coleção de milhares de partículas ultrafrias ocupando um único espaço em um estado quântico, ou seja, todos os átomos se comportam como um único e gigantesco átomo. Não importa para nós quebrar a cabeça para entender isso, como eu falei para vocês, é só título de curiosidade. O sexto estado, gás fermiônico, diferentemente do condensado de Bose-Einstein, nesse estado as partículas, apesar de estarem em baixíssimas temperaturas, ainda se comportam isoladamente, ou seja, as partículas são solitárias e não se comportam como um condensado perfeito, completamente unidas. E o sétimo, superfluido de polaritons. Trata-se de um material sólido preenchido com uma série de partículas de energia conhecidas como polaritons. Polaritons foram aprisionados e tiveram sua velocidade diminuída no interior do novo material. Esse estado da matéria, até agora desconhecido, introduz um método radicalmente novo
tanto para mover energia de um ponto a outro, quanto para gerar um feixe de luz coerente, um laser, utilizando uma quantidade muito pequena de energia. Então, aqui a gente viu os 7 estados, e há quem diga também que nós temos ali 15 estados diferentes da matéria. Então, aquilo que nós percebíamos como os gregos, falando de estado sólido, líquido ou gasoso, ou então os 4 elementos, fogo, água, terra e ar, nós temos aqui então essa quantidade enorme de elementos químicos, como se não bastasse a quantidade daqueles 118 conhecidos até agora, nós temos ainda estados diferentes que eles podem ser percebidos. Muitas vezes um elemento está aqui diante dos nossos olhos e nós não vemos, simplesmente porque não compreendíamos que ele se encontra nesse estado. Esse é o grande drama que nós temos hoje. O Luiz colocou, né, Heisenberg e a física quântica mudou todo o conhecimento do mundo físico. Tudo é possível, nada é definitivo, e a física da incerteza, né? Então temos ali ainda outros métodos de estudar essa ciência. Então vamos agora, né, depois dessas colocações que eu trouxe para vocês, que é o conhecimento que nós temos hoje da ciência, lermos aquilo que Galileu trouxe para nós aqui através do livro A Gênese. Então diz assim para nós: à primeira vista, nada parece tão profundamente diversificado, tão essencialmente distinto, quanto as inúmeras substâncias de que é composto o nosso mundo. Entre os objetos que a arte ou a natureza fazem diariamente passar sob os nossos olhares, existirão 2 que apresentem uma identidade perfeita, ou apenas uma igualdade de composição? Quanta de semelhança, sob o ponto de vista da rigidez, da compressibilidade, do peso e das propriedades múltiplas dos corpos, entre os gases atmosféricos e o filete de ouro, entre a molécula de água da nuvem e a do metal que forma o arcabouço do planeta. Que diversidade entre o tecido químico das variadas plantas que decoram o reino vegetal e o dos representantes, não menos numerosos, da animalidade sobre o planeta. Entretanto, podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais diferentes que pareçam, seja pela sua constituição íntima, seja pelo modo como interagem reciprocamente, na verdade são as diferentes formas sob as quais a matéria se apresenta. São as variedades em que ela se transformou sob a direção das inúmeras forças que as governam. Então começou a falar aqui um elemento base que, sofrendo várias transformações, se apresentaram então em formas diferentes, que são todos esses elementos e também nos seus estados diferentes. A química, que progrediu tão rapidamente após minha época, então ele fala da época dele, lá no século XVI, em que os seus próprios adeptos ainda a relegavam ao domínio secreto da magia, essa nova ciência, que se pode considerar com toda a justiça como filha do século da observação e como unicamente baseada, bem mais solidamente do que suas irmãs mais velhas, no método experimental. A química, digo, reconsiderou a visão sobre os 4 elementos primitivos que os antigos tinham concordado em reconhecer na natureza. Mostrou que o elemento terrestre nada mais é do que a combinação de diversas substâncias, variadas ao infinito, que o ar e a água podem igualmente ser decompostos e produto de um certo número de equivalentes gasosos, que o fogo, longe de ser ele também um elemento principal, é apenas um estado da matéria, resultante do movimento universal a que ela se acha submetida, e de uma combustão sensível ou latente. Aqui tem uma observação interessante, porque quando Galileu fala que o fogo é um estado da matéria, o revisor fez o seguinte, trouxe para nós a seguinte observação: atualmente, define-se o fogo como sendo a emissão de calor e luz, proveniente da combustão de matérias inflamáveis. Então, não é um estado da matéria como nós vimos. Passei para vocês antes os 7 estados conhecidos da matéria e vimos que o fogo não faz parte desse conjunto.
mas que ele é, na verdade, uma reação química de emissão de luz e calor. Em compensação, ela, a química, descobriu um considerável número de princípios, até então desconhecidos, que lhe pareceram formar, por determinadas combinações, as diversas substâncias, os diversos corpos que ela estudou e que agem simultaneamente de acordo com certas leis, e em certas proporções nos trabalhos realizados no grande laboratório da natureza. A esses princípios a química denominou corpos simples, indicando assim que ela os considera como primitivos e indecomponíveis, e que nenhuma operação até então poderia reduzi-los a partes relativamente mais simples do que eles próprios. Então aqui o detalhe curioso é que aquilo que é chamado de corpos simples pela química daquele tempo, nós chamamos hoje de elementos químicos. Então os corpos simples, nós temos ali alguns que são apresentados. Os mais conhecidos naquela época, para a gente ver aqui no rodapé, Kardec coloca assim: os principais corpos simples são, entre os não metálicos, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, como era chamado o nitrogênio antigamente, o cloro, o carbono, o fósforo, o enxofre e o iodo. Entre os metálicos, ouro, prata, platina, mercúrio, chumbo, estanho, zinco, ferro, cobre, arsênico, sódio, potássio, cálcio, alumínio, etc. Então, essa foi a observação de Kardec. Aí temos aqui depois uma outra observação do revisor, que diz assim para nós: essa nota de Kardec fez menção aos principais corpos simples conhecidos ao tempo do codificador. Atualmente, os elementos químicos, que são esses corpos simples, são classificados de acordo com a classificação periódica dos elementos, que teve sua origem no trabalho meticuloso realizado pelo cientista russo Mendeleev, que era o Dmitri Mendeleev, em 1869. Então, quando Kardec estava desencarnando, esse russo estava organizando, de acordo com o número de elétrons dos elementos, classificando então e montando essa tabelinha, que virou a tabelinha mágica dos químicos e o inferno dos estudantes, né? Então, conseguiram organizar. A classificação distribui os elementos de acordo com as suas propriedades, agrupando os metais, os não metais, os semimetais e os gases nobres. O elemento químico hidrogênio, por suas características especiais, é classificado à parte. Hoje em dia, também sabemos que os elementos químicos são decomponíveis em dezenas de subpartes, sendo que as mais importantes são prótons, nêutrons e elétrons. Então, se Galileu dizia que um átomo não pode ser dividido, na atualidade nós sabemos que não somente pode, como ele acaba também sendo transformado em várias partes das pesquisas que nós vemos, como por exemplo, dessa descoberta do bóson de Higgs. Então vimos assim que como a ciência vai evoluindo. Na época de Kardec eram tantos elementos, por volta de 80 elementos, e desses 80 elementos eles não eram mais divisíveis. E aí vimos então que sim, eles podem ser divisíveis. Porém, lá onde as apreciações do homem se detêm, mesmo ajudado pelos seus sentidos artificiais mais sensíveis, a obra da natureza prossegue. Esses sentidos artificiais mais sensíveis são os equipamentos que nós estamos construindo. Naquela época de Kardec, o máximo que se conseguia era a fotografia e os telescópios. E aí chegamos no século XX, começamos a desenvolver novas tecnologias. E agora no século XXI, mais outras tecnologias também. Lá onde o homem comum confunde a aparência com a realidade, lá onde o prático levanta o véu e distingue o começo das coisas, o olhar daquele que pôde perceber o modo de agir da natureza apenas vê, sob os materiais que constituem o mundo, a matéria cósmica primitiva, simples e nua, diversificada em certas regiões à época de seu aparecimento, partilhada em corpos solitários durante sua vida e desmembrados um dia no receptáculo da imensidão pela sua decomposição.
Olha que colocação interessante agora. Existem questões que nós mesmos, espíritos amantes da ciência, não saberíamos aprofundar, e sobre as quais só poderíamos emitir opiniões pessoais, mais ou menos conjecturais, ou seja, fazer conjectura, suposições, opiniões e tal. Sobre essas questões eu me calarei, ou justificarei minha maneira de ver. Mas esta questão não pertence a esse número. Portanto, àqueles que fossem tentados a ver nas minhas palavras apenas uma teoria ousada, direi, se for possível, abrangerei com um olhar investigador a multiplicidade das manifestações da natureza, e reconhecereis que, se não se admitir a unidade da matéria, será impossível explicar. Não direi apenas os sóis e os mundos, mas, sem ir tão longe, a germinação de uma semente sob a terra ou a reprodução de um inseto. Então aqui quando ele traz essa ideia de entendermos um elemento base, um elemento essencial, que é a base de tudo, nós não conseguiremos entender uma semente que germina, porque afinal de contas nós temos ali a matéria. Semente é a matéria, um inseto é a matéria. Nós temos um corpo de matéria. Então nós temos que fazer aquela combinação entre aquilo que é matéria, seja uma composição, uma molécula orgânica, uma molécula inorgânica, mas também somada com aquele nosso bom e velho princípio vital, que é aquele princípio que faz com que a matéria tenha vida e se reproduza. Esse é o grande desafio que nós temos que entender. O que significa a morte para nós? Nós vamos entender que a morte nada mais é do que a separação do espírito e do perispírito do seu corpo físico. Mas a ciência busca algo mais. A morte nada mais é do que o término, a cessão das funções biológicas do corpo. E quando se fala em biológico, bio significa vida. Então o que faz um corpo ficar vivo? E o que faz o corpo ficar morto? O corpo morre porque ele perdeu vitalidade. Mas o que é exatamente essa vitalidade? A doutrina falou para nós, então, sobre esse princípio vital, que é alguma coisa, e nós falamos alguma coisa porque nós não conseguimos ainda entender o que significa isso, é alguma coisa que faz a matéria ter vida. Eis aí o nosso grande desafio. E aqui, então, Galileu fala exatamente sobre isso. Ele não vai trazer ideias polêmicas, mas ele vai trazer para nós informações que vão nos estimular na investigação desses elementos que tratam aqui do mundo material, para podermos depois também estudarmos os elementos que trazem vida, que é o que vai ter mais para frente para nós. Deixa eu ver aqui. Tá, o último trecho agora. Se observarmos uma tal diversidade na matéria, é porque, existindo um número ilimitado de forças que presidiram as suas transformações e de condições em que essas transformações se produziram, as combinações da matéria não podiam ser senão ilimitadas. Logo, que a substância que se examina pertence aos fluidos propriamente ditos, isto é, aos corpos imponderáveis, ou que se apresentem com características e propriedades comuns da matéria, só existe em todo o universo uma única substância primitiva, o cosmo ou a matéria cósmica dos astrônomos. Aqui uma observação de rodapé. É falado então de uranógrafos, né? Deixa eu ver aqui uma outra passagem. Tá. Bom, então aqui no final, né, para a gente concluir esse nosso assunto, nós temos aqui então que existe essa busca dessa matéria primitiva. Beleza, obrigado. Existe a busca dessa matéria primitiva, de saber exatamente do que é feito o universo, do que é feita a matéria, como ela pode ser percebida, como ela pode ser estudada, analisada. Então, tudo aquilo que nós vemos hoje, é muito curioso que nós temos hoje tantos e tantos documentários produzidos nesse campo científico, de estudarmos astronomia, de estudarmos a astrofísica, de estudarmos essa própria matéria. Temos aí vários e vários programas trazendo
essa visão. E a única diferença que existe entre elas é exatamente a forma como elas exploram esses temas. Algumas trazem cientistas dando ali os seus depoimentos e as suas explicações. Outras trazem elementos gráficos, né, imagens, aqueles desenhos que são produzidos para falar sobre isso. Outras combinam as entrevistas, um apresentador e esses vídeos para falar disso tudo de uma linguagem diferente. Mas nós percebemos que mesmo fazendo a exploração desse universo, chega uma hora que eles não podem ultrapassar, simplesmente porque não sabem o que existe lá. Eu assistia a um documentário sobre os buracos negros, e é curioso os cientistas se depararem com esse enigma, tentando imaginar o que aconteceria lá dentro. Quando você é sugado, atraído irresistivelmente para esse evento astronômico, lá dentro o que poderia acontecer? Você ia ser lançado para outra parte do universo, você ia desaparecer, você sofreria transformações. Então, apesar de carregarem, né, esse estandarte de descobridores do mundo, os cientistas ainda encontram limitações. Mas procuram, mesmo assim, tentar entender exatamente como funcionam esses eventos que ainda não podem ser explicados. E aí então, quando a gente fala sobre essas especulações de agora, a gente volta 2.500 anos no tempo nas mesmas especulações que no passado se faziam. Quando nós tivemos ali os cientistas falando sobre os 4 elementos do universo, água, fogo, terra e ar, hoje nós pensamos, mas que ingenuidade. Mal sabiam eles o que estava para ser descoberto, alguns séculos depois. E hoje nós estamos tentando também especular o que acontece no mundo espiritual, o que acontece no nosso mundo material, o que acontece no universo. E essas especulações que no futuro serão compreendidas, serão desvendadas, também vão ser vistas, né, ou melhor, aquilo que nós hoje tentamos descobrir também será visto de uma forma primitiva. Esse era o problema. Então, se hoje nós achamos que temos muito conhecimento da atualidade, e de fato temos, nós ainda temos muitos enigmas a descobrirmos. Enquanto a resposta não chega, nós fazemos então as nossas especulações. E é importante, porque são essas especulações, ainda que equivocadas, são elas que estimulam essas novas descobertas. O que a gente espera dessas pesquisas que são feitas hoje é que a ciência também volte o seu olhar para o mundo espiritual, que ainda é tido como um elemento de fé. Numa desses programas que falam sobre astronomia, o apresentador disse assim: quando nós observamos uma estrela que se encontra a milhões de anos-luz aqui do nosso planeta, e é possível observar esses anos-luz através exatamente do espectro da irradiação de energia, de luz que cada estrela identifica. E aí então os cientistas conseguem, através da análise desse espectro, saber exatamente a distância e a temperatura que elas têm. E é curioso a gente perceber que nós podemos ver que a temperatura emite uma determinada cor. Quando a gente pega, por exemplo, um pedaço de metal e aquece, nós vamos percebendo que inicialmente ele começa a ficar incandescente, começa a ficar avermelhado. Mas depois de um certo tempo ele começa a ficar azulado. É o caso do ferro, quando ele é superaquecido. Então nós vemos que a cor azul ela é muito mais quente do que a cor vermelha. Tanto que nós temos naquele espectro do arco-íris, daquelas 7 cores, que o infravermelho mostra que é um tipo de radiação que está abaixo do vermelho. Enquanto que o ultravioleta, o violeta está perto do azul. Ele está acima do violeta, é uma frequência mais alta, é uma temperatura mais alta. Então os cientistas, quando pegam um espectro e analisam, através de uma fotografia ou através de uma análise dos equipamentos, eles veem então as cores que são irradiadas. E dessas cores, sabem então qual é a posição,
a distância que elas estão. Mas muito bem, uma estrela que se encontra muito longe, a por exemplo 1 milhão de anos-luz, que é muita coisa, identificado por esses equipamentos, mostra então que a luz daquela estrela começou a brilhar há aproximadamente 1 milhão de anos, e somente agora que ela foi chegar. Sobre essa questão da velocidade da luz que a gente já conversou, a luz viaja a aproximadamente 300 mil quilômetros no segundo, que dá, deixa eu colocar para vocês aqui, essa velocidade em quilômetros por hora. Na verdade está até faltando um zero aqui ainda, esse aqui, ó. 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros por hora. Essa é a velocidade da luz. Então a Lua se encontra a 1 segundo-luz daqui. Então quando nós olhamos para a luz, a gente sabe o que aconteceu com ela a 1 segundo. Quando nós olhamos para o Sol, aproximadamente 8 minutos. Se o Sol acabasse agora de produzir luz, nós demoraríamos 8 minutos para perceber que ele acabou. Então nós imaginamos uma estrela a 1 milhão de anos-luz. Significa que ela já existe há 1 milhão, pelo menos 1 milhão de anos. E isso mostra o que me chamou a atenção, a observação desse apresentador, quando ele disse assim que o universo então existe há muito mais tempo do que 6 mil anos, como se acredita. E aí esses 6 mil anos me chamou a atenção, porque é exatamente a referência bíblica, da Gênesis bíblica, que fala que Deus criou o mundo há aproximadamente 6 mil anos. Então como é que nós vamos entender o universo tendo 6 mil anos, segundo a interpretação bíblica, se nós temos estrelas que irradiam luzes há mais de 1 milhão de anos? E como eu falei para vocês, o universo tem um tempo estimado de 13,8 bilhões de anos. É muito número para a nossa cabeça. E foi encontrado pelo telescópio Hubble, numa distância significativa, nas profundezas do universo, um local onde a primeira geração de galáxias foi formada. E uma galáxia considerada a mais antiga percebida até agora, ela tem 13,4 bilhões de anos. Então, no momento em que houve o Big Bang e esses elementos começaram a se juntar, 400 milhões de anos depois do Big Bang, a primeira galáxia se formou, segundo essa interpretação. Então podemos ver assim que essas análises mostram o tamanho do universo conhecido, e nós falamos conhecido exatamente porque, a princípio, o universo é infinito, e como nós não compreendemos ainda a ideia do infinito, nós temos ainda então que o universo conhecido tem tal tamanho. E o tempo começou então a ser contado a partir da formação, a partir do início daquele Big Bang. Então tudo isso mostra para nós então, esse conhecimento que a gente está tendo, estudar esse tema, fala para nós sobre quem nós somos, fala para nós sobre o mundo que nós vivemos. Então temos muito conhecimento, mas ainda temos alguns enigmas. De colocar, por exemplo, de onde nós viemos e para onde nós vamos. A ciência ainda considera isso como um elemento de fé. A doutrina, ousada por ser mais jovem das religiões e desafiando muitos conceitos da ciência, traz para nós novas ideias para explorarmos, falando sobre a imortalidade do espírito, falando sobre uma consciência superior que rege tudo isso que existe no universo, falando sobre a vida após a matéria. Então nós estamos, na verdade, agregando novos elementos para serem estudados por essa ciência que ainda não percebeu e ainda não se voltou para esse novo campo. Mas mesmo que nós não tenhamos compreensão, é importante nós sabermos que existe. Durante muito tempo, quando eu falei para vocês lá no nosso primeiro encontro, beleza? No nosso primeiro encontro sobre esse livro, no primeiro capítulo, eu comentei com vocês que antes os homens acreditavam que a Terra era o centro do universo e em volta dela uma grande
uma grande cúpula de vidro, envolvia e as estrelas ficaram cravadas nela. E isso era aceito com naturalidade. Mas alguns homens que eram mais ousados ficavam se perguntando o que havia além dessa cúpula de vidro. E começaram então a fazer algumas explorações. Aliás, eu trouxe para vocês que um desses grandes curiosos era o nosso Giordano Bruno, que era um monge católico que fazia esses estudos e foi excomungado pela igreja, foi ridicularizado pela ciência, porque não acreditava naquilo que ele estava passando. E eu disse para vocês, inclusive, uma correção que eu faço, que eu tinha me confundido, que eu dizia que Giordano Bruno tinha sido a encarnação anterior de Kardec. Na verdade, foi John Hus, que foi colocado por Leon Denis como sendo a encarnação anterior de Kardec, que foi um outro religioso que trouxe outras teorias importantes e que acabou sendo queimado pela Inquisição. Então não Giordano Bruno, mas John Hus, que foi a encarnação de Kardec. Então Giordano Bruno foi um desses padres queimado na fogueira dessa, por incrível que pareça. Então só que era um padre inquieto, era um padre ousado, um padre atrevido, que acabou desafiando as crenças daquela época. Então nós vemos assim que o quanto nós temos para descobrir. Então mesmo que nós não entendamos o que existe, do que é feito, de onde veio, só o fato de nós levantarmos essa questão já coloca a nossa mente na condição ativa de esperar essas respostas. Então fechando por aqui, pessoal, o nosso estudo de hoje, nós concluímos então essa parte da matéria, e o próximo tema que nós vamos estudar será sobre as leis e as forças, que para nós também vai ser uma parte interessante de entendermos exatamente como tudo se move, como tudo funciona nesse mecanismo cósmico que nós estamos agora tentando entender um pouco mais. E depois dessa parte, nós vamos então aqui para a criação primária. Aí vamos então para a origem do universo, como tudo começou na visão de Galileu, e vamos fazer uma comparação, obviamente, com aquilo que nós temos hoje de informações da nossa ciência.